Ei, gente, demorei a entrar porque o meu cabelo hoje não tá dos melhores. Ver se eu faço um penteado aqui. Ai, ai, deixa eu convidar o Rafa aqui. Acho que ele vai vir pela Yggdrasil. Mas tô vendo aí, me arrumando essa cabelada aqui, que tive que dar uma ajeitada. Olá, Olá! Deixa eu tudo tirar esse, bom? porque eu não consigo enxergar a tela quando o ring light está virado. Eu sou uma pessoa antiga, né? Esses negócios de ring light, essas coisas assim, é tudo novo para mim. Ah, eu também não tenho nada disso aqui. Fiz uma gambiarra aqui para o celular ficar na altura da visão. Botei o laptop em cima de um monte de caixa e é isso. Mas a pessoa não tem profissionalismo zero. Aqui o negócio é na gambiarra mesmo. Eu falo que ainda bem que eu não sou Instagrammer. Nada, que você já é Instagram, para com isso. Virei Instagrammer, olha que Virou. chique. Hoje eu falei assim, gente, eu ganhei um monte de seguidores nos últimos dias, né? Eu falei, caralho, bateu 7 mil seguidores, eu vou postar alguma coisa contra o Bolsonaro aqui, porque tem alguma coisa errada. Tem muita gente me seguindo, deixa eu postar, que aí o pessoal para de seguir e aí a gente vai ficando mais tranquilo. Com certeza. Deixa eu te perguntar, a minha imagem aqui tá boa? Eu tô vendo muito escura a minha. Tá bem escuro, É, dá pra ver, deixa eu... mas tá um pouco escuro. É porque eu tô com um tufão aqui, se eu apagar, não fica legal também não. Fica meio escuro também. eu tô bem escuro aqui, mas assim, não sei. Conseguindo te ver, não tá tão. Eu consigo te ver. É. Eu não sei se dá para fazer a live pelo computador, né? Acho que não. Ah, não, pelo Insta não. Mas tá legal, dá pra ver, tá dando pra ouvir legal também. Ah, então tá bom. O pessoal falando que vai postar alguma coisa contra o Bolsonaro também pra dar uma limpada no Instagram. É isso aí, gente. Melhor filtro, né? Melhor filtro. Rafael Melo, bem-vindo. Você que é reenactor, né? Para quem não sabe, faz recriação histórica da era Viking, é professor, é o idealizador e organizador da Yggdrasil Estudos, né? Que é um grupo de estudos nórdicos. Então, Seja bem-vindo. muito obrigado. Pô, é um prazer, uma honra estar aqui, pô, com essa maravilhosa aí, que Ah, manja de tudo de mitologia. Você é minha referência já. Eu faço, eu faço artigo te referenciando já, pô. gente, Tu manja muito. vocês me matam. Ó, eu vou começar cantando uma estrofe de uma música que eu gosto bastante, que dessa vez é mais uma música histórica do que uma música religiosa. Meu Deus, eu tenho dois gatos e eu esqueço. Toda hora acho que tem um rato na casa. É um gato passando por baixo de mim. É, Vou preparar a é mais cerveja uma aqui, música. então. Hoje a gente vai falar mais sobre referências literárias e tal, sobre algumas reflexões, mas é mais uma referência literária, né? Uhum. Então eu vou cantar só a primeira estrofe de uma canção. E aí a gente já começa a falar. Falaram que vai ter batalha de repente aqui, ó. Povo aí do teu grupo aí, doido, querendo ver batalha de repente. Batalha de repente. Vamos lá, então. Essa música se chama Hermaneli. É uma música sueca, bem antiga e que existem várias regravações dela.
Eu vou cantar só a primeira estrofe e parte do refrão. Ina foglar na björja de honga. Fajla trollet fria loven giving. On haren foxviger tonga. Hermanelli. Loven giving. On haren. Ai, eu fiquei com vergonha. Pô, que maneiro! Não fica com vergonha, não. Maravilhoso. Então, nosso tema hoje é Louca Cena. Louca Cena, o primeiro stand-up aí que a gente tem notícia, né? É o stand-up do Loki, né? Então, Muito interessante essa treta, porque assim, muitas pessoas pegam algumas coisas que o Loki fala ali e tomam isso como verdade sobre alguns deuses. Inclusive, tem até discussões a respeito disso, né? Tem gente assim que pega aquilo ali que o Loki falou e como se aquilo realmente tivesse outras referências até nas Edas, né? Isso, a gente tem que ter em mente que o Locacena a gente ainda não sabe se de fato já sofreu muito da influência cristã, né? É possível que sim, né? Tem uma corrente que diz que sim e outra corrente que diz que seria bem próximo àquele tipo de batalha que eles faziam mesmo, que era de insulto, que era até comum lá na era viking mesmo. Era uma batalha tradicional, né? O flirting, inclusive, surgiu daí, né? Uma tradicional batalha de insultos. Eu acho que está no Codex Regius, né? Se não me engano, é um dos poemas que está no Codex Regius, né? Que compõe as Edas. E tem essa grande discussão aí por trás disso, a Eda poética, no caso. E tem uma grande discussão realmente em cima disso. Se eram os cristãos tentando, de certa forma, desmoralizar e ofender os deuses, ou se realmente para os nórdicos estava tudo de boa, chamar o Odin de baitola, chamar todas as deusas de puta, estava tudo numa boa, não tinha problema. É interessante ver que no Locaceno, né, tem algumas pessoas que colocam a tradução como discórdia de Locke ou os sarcasmos de Locke, né? Até a tradução é um pouco aí, tem duas maneiras de se traduzir. Mas, de qualquer forma, a gente vê o seguinte, né? Que os deuses, eles têm essa zoeira, vamos dizer assim, né? É até bem humanizado, assim, o jeito que eles tratam um com o outro, né? É aqueles insultos mesmo. E até acaba mostrando algumas dos problemas que esses deuses têm, né? Que, ao contrário do cristianismo, né? Que fala que o Deus é perfeito, tudo. Na religião, no paganismo, de maneira geral, a gente vê que tem muitas características de Deus que a gente pode pensar assim como as qualidades, os defeitos, como se fosse humano. E afinal né? Não tem nenhum Deus que seja perfeito dentro do paganismo. E aí o Locacena... Eles são muito uma reflexão do povo, de como a sociedade vivia, né? Então, assim, dentro do paganismo nórdico, por exemplo, os deuses eles eram uma reflexão da vida das pessoas, né? Isso, e aí o Locacena ele mostra isso, que essas injúrias aí do Locke, né, que ele começa a falar mal de todo mundo. Acho que a gente pode falar mais ou menos o que trata, né, o Locacena, né? Lá no início do Locacena ele já diz mais ou menos o ambiente, o que está acontecendo ali nessa parte da Eda poética, né? A Aegir, né, que é o gigante do oceano, ele faz as cervejas, né, maravilhosas, as cervejas mais cobiçadas lá de Asgard, e aí convida todo mundo para uma festa, menos o Loki, né? O Loki não é convidado. E aí os deuses chegam, o Loki aparece, afinal de contas, ele, né, tem as artimanhas dele, e ele começa ali, fica ali na festa para aproveitar aquela bebida.
Em um determinado momento, os deuses começam a ver que dois servos, né, do Aegir, que são muito proativos, eles fazem a cerveja, eles entretêm, e eles começam a elogiar esses dois servos em especial. Eu anotei aqui porque é muito nome, né? Obviamente não ia conseguir lembrar de tudo de cabeça. Que é o Fimafanger, que eles começam a falar muito bem deles. Eles falam, caraca, mas esse servo é maravilhoso, a cerveja que ele faz é ótima, ele trata todo mundo bem e tal. E o Loki tá ali, ele começa a pensar assim, pô, qual é desse cara aí? Quem é esse cara? Quem é esse deus aí? Que servo é esse aí do Aegir? Tá todo mundo falando bem dele, pô, e eu aqui de escanteio. E aí ele trama ali, ele acaba assassinando o Fimafanger. E o pessoal descobre e fala assim, Loki, mete o pé daqui, senão a gente vai te matar. E aí ele vai para a floresta, né? Fica um tempo lá, mas aí ele volta e diz, pô, não vou deixar de perder aquela festa, eu vou voltar lá, afinal de contas eu tenho direito também, como Odin, né, já tinha jurado que só ia beber cerveja comigo. Então ele volta. Isso é um detalhe muito importante que as pessoas se esquecem disso. Onde Odin bebe, Loki bebe junto. Isso é o juramento de sangue. Então, na taça que Odin, Loki bebe junto. É engraçado que só tem só nesse texto, né? Não se tem mais informações do que essa aqui da Locacena, mas é uma informação. Loki cita o juramento, né, de sangue que ele fez com Odin, e aí ele cita. Só que assim, a gente não tem outros achados, né, outros textos que falam com detalhes qual foi o juramento ao certo. Isso. Mas um argumento que ele usou foi esse, né, Odin? Você esqueceu que, né, quando os nossos sangues se misturaram, você disse que na taça que você bebesse, eu beberia junto. Isso, e aí ele chega, né, ele manda essa para todo mundo que está ali, para Aegir e para o próprio Odin, e Odin fala, não, realmente, eu fiz existe mesmo esse compromisso aí, que eu só vou beber com o Loki aqui à mesa, e aí ele deixa entrar. No que Loki entra, algumas pessoas já começam a pensar assim, pô, ele acabou de matar o cara, como é que vocês estão deixando ele aqui? Ele vai fazer alguma coisa com a gente? Loki, mete pé, não fica aqui não. E aí nessa ele começa o xingamento, né? E xinga, e aí sim chega a discórdia, né? Ou o sarcasmo, que ele bota todos os deuses assim pro chinelo, né? Começa o stand-up dele e as pessoas vão... Desculpa. Uma coisa que eu acho engraçada é que assim, Brad fala pra ele, né, que era pra ele poder se acalmar e tal, que era melhor ele meter o pé. Odin vai e fala, e aí ele fala com Odin isso, né, que ele ia beber e tudo. Aí eles vão e enchem a caneca, e os deuses ficam quietos, ninguém fala nada, reina aquele silêncio sepulcral, porque a pessoa não era bem-vinda ali, a pessoa sabe que ela não foi convidada, sabe que ela não é bem-vinda, mas antes de ele beber, ele levanta, né, o corno, saúda os Aesir e as Azindur que estão ali com ele, e aí ele começa a destilar o veneno dele. Né? Ele levanta a taça, fala Rei o Aesir, Rei o Azindur, e aí ele ao Senhor, e fala, saúda a todos os deuses, exceto aquele que está sentado ali. Aí ele começa. Já começa a zoeira por aí, assim, né, insultou um anfitrião ali, e Odin também já foi na cola. Ele acordou querendo caçar uma confusão. O negócio dele era uma confusão naquele dia. É isso aí. E aí ele, né, já faz esse insulto aí pro Braga, pro Aesir, já são os primeiros, assim. E aí, porque, afinal de contas, na era viking, era comum as pessoas, depois de uma longa viagem, ser bem recebido, né? O pessoal ali da aldeia, da vila, eles tinham um pouco disso da hospitalidade, né? Eles falam aí dos 9 caminhos, mas isso aí a gente sabe que
que é meio um pouco fora dos textos, né? Dos textos éticos. Assim, era muito cultural, né? Você receber bem uma pessoa na sua casa, né? Então, quando a pessoa voltava de viagem, principalmente quando eles voltavam, né, de saques, assim, eles eram recebidos com honrarias, né? Isso, e aí o Locke, né, se aproveita disso, né, dessa tradição, desse costume, e entra com esse argumento de que ele poderia beber também, porque Odin fez esse juramento, e aí os deuses aceitam, não aceitando, né? E aí os deuses, ele começa com a Aegir, ele já dá esse esculacho, né? E os outros deuses já começam a dizer, pô, deixa disso, gente, não conversa com ele não, ele quer ficar aí, mas deixa ele no canto, que ele vai ficar falando um monte de mentira, ele tá aqui só para criar discórdia mesmo, deixa ele falando e a gente continua aqui num samba. Estava acontecendo um samba lá, era um ritual mesmo, dentro dessa festa que Brage fez, que a Aegir fez, e era um samba, e ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu mereço isso também, e já faz a zoeira ali com a Aegir, e faz a zoeira também com Odin, que é logo seguido, né? E o Odin fala assim, não, tudo bem, deixa ele aí, a gente fez esse juramento, deixa ele aí, deixa ele quieto e vamos nessa. Vamos continuar a gente aqui. E o engraçado é que, assim, ele ofende Brage, né? Que ele fala, né? Saúda a todos, menos aquele que está sentado ali. E Brage não briga com ele. Ele vira e fala assim, olha, cara, eu vou te dar um cavalo, vou te dar um bracelete, eu vou te dar tudo para você poder ir embora e ficar quieto. Mas Loki não aceita. Ele vira e fala assim, parabéns, você realmente é muito bom de fala. Você é um enfeite de banco. Se você tivesse coragem, fosse homem mesmo, você ia lá pra fora lutar comigo. É isso aí. Treta, né? E o que eu acho interessante... Desculpa. Que esses versos... Desculpa. Eu acho interessante, né? E o que me leva muito a crer que realmente isso é uma batalha de insultos, e não assim, né, um texto sério. Não que não fosse sério, né? Mas que realmente é uma batalha de insultos. É a métrica original que é escrito, né? Ele é escrito em Yodahatra, que é escrito em Galdralag, que são métricas poéticas e de encantamentos também. Uhum. Então, assim, era realmente uma poesia, né? Uma poesia com falas divinas encantadas. Então, realmente, a gente tende a entender pelas aliterações que era mesmo uma batalha de insultos, porque assim como a gente usa as rimas hoje para poder criar, né, os versos de rap, de repente, nessas batalhas, eles usavam as aliterações como forma de rimas de consoante, né, para poder fazer esse tipo de batalha. O que se perde bastante com a tradução, né, quando a gente começa a ler aqui em português. Mas, assim, fica a zoeira, né, fica a batalha aí, e dá para a gente estudar bastante de deuses que não são comentados em lugar nenhum, a não ser no Locacena. Ele diz aqui algumas coisas que ele acaba confirmando aqui no Locacena, que não informa em nenhum outro texto. Por exemplo, ele confirma num dos insultos a Tyr, que esse maneta aí que perdeu a mão com o Fenrir, ele confirma um dos mitos, né, que se não me engano é no Gylfaginning, mas ele confirma aqui no Locacena também que o Tyr perdeu a mão por conta do Fenrir, aquela questão toda dele estar crescendo. Isso acaba achados históricos também, né? De Tyr, perto do Fenrir, perdendo o braço. Isso. E tem outros dois deuses, eu reli, né, mais uma vez aqui para poder fazer a live, de dois servos, né, que a gente não sei se são deuses, eu acho que são deuses também, afinal de contas era um samba que estava acontecendo ali, que são os deuses chamados Bela Bela e Bigvir. Eu nunca vi em nenhum lugar mencionado isso.
é dito que são criados de Freyr no Locacena, mas não se diz mais nada. Assim, possivelmente são elfos, porque Frey, quando ele se senta na sala de Odin, né, porque ele acaba avistando o mundo e ele enxerga Gerda, né, ele está com um servo élfico, e Freyr tinha muito isso de caminhar com servos élficos. E eram divindades, né? Acho que uma outra deusa que não é citada nas Edas, mas que tem, inclusive, achados, é Gefjon, né? Gefjon é citada na Locacena e não é citada em nenhum outro lugar das Edas, né? Isso, uma mestre, aquela dos búfalos, né? Isso, que o Loki acusa né, de se vender, se prostituir por um colar. Né? Aí, qual colar, a gente também não sabe, tem essa passagem aí. Aliás, Gefjon é uma deusa que se fala muito, muito pouco, né? A gente quase não tem texto sobre ela, mas aqui tem umas pistas, né, no Locaceno sobre Gefjon. E aí ele xinga... É uma das coisas que é até engraçado, porque um dos epítetos de Freya é Gefin. Não é Gefjon, mas é Gefin, que é a doadora, né? E Freya sim teve o caso do colar, né? Então Exatamente. tem pessoas que fazem ligações com isso. Porém, a gente percebe que lá para frente ele faz outras acusações a Freya. Então não é a mesma deusa, mas tem um BO de colar aí também envolvido. Que pelo visto foi uma história, né, semelhante à de Freya, né? E aí continuando os insultos, né? Insulta Idun, né? Loki chama ela de audaciosa, que dormiu com o assassino do irmão. Xinga Gefjon, né? Como a gente já falou. Fala de Frigg também, que também dormiu com os irmãos de Odin, né? Velho e Vé. A Freya, que por 2 vezes aqui no Locacena é marcado ali a prostituição e dormir com todos os Aesir e todos os Alfa, né? Loki dá uma exagerada, assim, a gente sabe de histórias... E o pior é que assim, a única passagem que a gente tem nas Edas, nas sagas e tudo, que coloca Freya como uma deusa promíscua é ali, porque Freya realmente era uma deusa voluptuosa, ela realmente era uma deusa de sensualidade, ligada a sexo e fertilidade, mas não tem achados dela sendo promíscua. Tem a questão dos anões, que é um caso isolado, mas que não se sabe se foi antes ou depois do casamento com Odr, né? Sabe-se pouco, se especula sobre antes dela ir para Asgard, porque ela tinha um casamento com Freyr, né? E especula-se muito a respeito disso, que era comum entre os Vanir a questão de casarem irmãos, como chamam, incesto. O incesto era comum, né, entre os Vanir e em Asgard não era muito bem aceito. Mas, assim, é o único lugar que fala sobre isso. Da mesma forma que acontece com Frigga. O único lugar que fala que Frigga dormiu com os irmãos de Odin na Locacena. Pois é. Aí a gente pensa assim, foi exagero dele, né? Porque alguns fatos ali atestado em outros textos. Mas esses aí não, né? Então, assim, houve o stand-up, né? Teve um stand-up mesmo. Loki mandou essa só porque queria zoar, né? No Sambel. Ou se de fato aconteceu. A gente não tem essa confirmação aí. Então, coitada, a Freya é ridicularizada, né? Aí o pai dela chega para defender a honra da filha, né? O pai dela chega e fala assim, tranquilo, se dormir o irmão com o irmão de boa. Ruim mesmo é um homem meio aviadado aí, que inclusive até pariu, né? Exatamente. E você vê, né? Isso aí, no Locacena, ele é muito forte, né? Então a gente pode até pensar aí nesse sentido de ser feminina, de zoar de viadinho e tal, se já era alguma coisa referente às influências cristãs, né? Pode ser que sim. A gente tem a palavra ergui, né?
Yergi era uma palavra tão forte, que significa, assim, a grosso modo, afeminado. Era tão sério você chamar um homem de Yergi, que isso te dava direito a desafiá-lo para um combate, e se ele morresse, você não recebia nenhum tipo de punição. Porque chamar um homem de afeminado era, assim, o pior insulto que você poderia fazer com um cara, né? Uhum. Então, assim, Locke, ele chama... Njord começa e chama Locke de Ergi, né? E ainda fala, pouca coisa é um irmão dormir com um irmão. Agora, estranho mesmo é um asa afeminado que inclusive pare bebês. E aí Locke se defende, né? Não se defende, mas fala que pior ele, que é Niord, que é um refém lá em Asgard, que não é bem-vindo, que fizeram da boca dele uma latrina, né? Um buraco de mijar, que é traduzido pra gente aqui. Então, assim, às vezes quando a gente usa palavras pejorativas em relação à homossexualidade, não é que a gente tenha, né, não é que a gente tenha posições homofóbicas, LGBTQ-fóbicas, mas é porque na época em que os textos foram escritos e no local onde o texto foi escrito, né, a forma com que ele foi escrito, na Escandinávia, na era viking, você chamar um homem de efeminado era uma ofensa muito grande. Então, assim, um deus chamar outro deus de efeminado era assim, como se você estivesse magoando a honra do outro deus. Como se você estivesse magoando a honra de qualquer pessoa. Não é como hoje, que é uma coisa super de boa, se você chamar alguém de gay não é xingamento, até porque não é mesmo. Mas é porque realmente na época que foi escrito, a posição das pessoas era essa. Eu gosto de explicar, porque senão depois pode dar. As pessoas podem interpretar. Mas seguinte, desculpa que eu falo muito. Gente, a gente está usando aqui algumas gírias, assim, um pouco homofóbicas, mas é para tentar mostrar como os outros deuses se sentiriam, né, com os insultos de Loki, né? Porque não foi um insulto, seu idiota, não foi idiota, foi uma coisa bem pesada que, pelo visto, o objetivo de Loki era cair no soco com alguém. Ele já chegou no salão, né? Assim, quando ele volta, foi banido lá para a floresta, quando ele volta, ele já quer tretar, ele quer que tenha uma batalha mesmo com alguém. Ele foi, assim, virado no giraia para poder bater em alguém. Foi para isso. E aí, Odin também, ele é insultado, né, como afeminado. Insulto em relação à homossexualidade tem a influência cristã. Então, é possível que sim, né? Como a gente falou aqui no início da live, né? Esse texto a gente não tem tanta certeza se foi de fato o Locasseno inteiro, o poema inteiro, se já foi com a influência cristã. E aí eles usavam esse tipo de coisa para poder ir contra o paganismo, né? Eles aproveitavam os insultos de Loki para poder falar assim, para todos os pagãos, não só os deuses, mas os praticantes também, né? Então chamar o cara que faz magia de afeminado, como Loki fez para um deus, seria a forma que o cristianismo tinha ali para poder subjugar mesmo o paganismo. Ou se de fato o Locassena foi ali na época mesmo da Era Viking, e essa era de uma forma de poder passar uma história mais humorada, enfim, e com algumas informações sobre os deuses. Então a gente não tem tanta certeza sobre isso. Mas pode ser, pode ser. Isso rola inclusive no Ragnarok. E muitas pessoas acreditam que foi uma forma cristã de matar os deuses nórdicos, né? Olha, seu Deus não vai durar para sempre porque ele vai morrer no final. Odin, ele não é tão forte assim, até porque assim, a gente não tem muitos achados mais antigos, né? Em que Odin, por exemplo, morre. A gente não tem achados de Odin morrendo para o Fenrir antes, né, da cristianização da Escandinávia. A gente sempre tem Odin triunfante, a gente sempre tem Odin vencendo. A gente nunca tem Odin
sendo derrotado. E a gente tem isso dentro do Ragnarok, essas coisas começam a aparecer, essas artes, depois da cristianização. O Leandro Mal está falando aqui que o Ergi, ele não era relacionado só à feminação, ele tinha muito a ver também com comportamento público errado, com falta de honra, com covardia. Era disso que Locke estava falando nesse caso. Sim, ele foi para fazer a discórdia mesmo, e foi para afrontar Sim. mesmo, né, a honra, e aí numa desses xingamentos aí, ele acabou usando Sim. várias vezes o afeminado, inclusive para o Odin, né? Ele acusa o Odin. Niort, na verdade, usa nesse sentido, porque ele fala claro que é um escândalo para um as parir. Porque não sabe, para quem está chegando agora, quando os muros de Asgard quando o muro de Asgard, né, foi erguido por um gigante disfarçado, e esse gigante tinha um cavalo que ajudava ele a pegar as pedras. E o gigante disse que se ele conseguisse num tempo que era impossível para qualquer pessoa, que ele queria a mão de Freya em casamento. E começou a acelerar o negócio, o Loki aceitou, todo mundo aceitou de boa, começou a acelerar muito. Quando viram que ele ia conseguir colocar a cabeça de Loki a prêmio se ele não resolvesse o problema que ele gerou, então Loki se transformou numa égua, atraiu, né, o cavalo do gigante para longe, e acabou que ele não conseguiu cumprir o acordo, então ele não precisaram da mão de Freya em casamento gigante. E aí, algum tempo depois, Loki apareceu com um cavalinho de 8 patas e deu para Odin o cavalinho, que é Sleipnir, que é o cavalo de Odin. Então, zoaram ele por isso, porque ele foi a mãe do cavalo. Isso foi o Njord zoando o Loki, né? Nesses rebates que o Njord fez. Mas o Loki, ele também ele xinga outros deuses aí também de afeminado, né? Como eu falei, o Odin. E a justificativa de Loki era que Odin usava o Seidir, que naquela época lá era mais comum as mulheres, e se ele fazia essa magia, né? Era uma magia de mulher, então Odin também seria afeminado por usar esse tipo de magia em batalhas, enfim, como magia mesmo. Então, Loki acaba zoando Odin também, né, de afeminado, e aí outros deuses chegam para intervir e ele continua a zoeira, né? Ele fala de Frigg também, que Frigg que é essa mulher aí, que ela conhece o Orlog, mas não quer falar nada sobre isso, fica escondendo o jogo. E aí outros deuses falam, não, o Odin mesmo fala, não, ela não tem que falar, porque ela, assim como eu, aí Odin fala, né, que ele conhece o Orlog. Aliás, essa aí é uma informação que tem no Locacena e em alguns outros textos que são um pouco obscurecidos. Mas no Locacena, né, nas palavras de Odin... É porque, assim, na Locacena, o Odin já domina o Saida. E o Saida é uma das formas de você conhecer o Orlog de alguém. Se você é uma Volva ou se você é um Vitki, você tem essa capacidade, né, de ter esse tipo de evidência. Então, você consegue praticar e descobrir o Orlog de alguém. O que é engraçado, porque Odin, apesar de ser praticante de Saida, procurou uma Volva para poder fazer uma spa para ele, para poder dar uma profecia para ele. Porque ele não conseguia, possivelmente, ler o próprio Orlog dele. Ele conseguia ler o de todo mundo e não o dele. Isso aí. E aí Frigga fala, né, que ela não precisa falar sobre o Orlog para não influenciar, né, no Orlog dos outros deuses, dela inclusive. E Loki fala mal de Frigg também, dizendo que dormiu com os irmãos de Odin. E Frigg fala assim, olha só, se meu filho tivesse aqui, se Balder tivesse aqui, você já não ia estar mais aqui, porque ele ia te matar em 2 tempos. Você não ia pisar nesse salão. E aí o Loki deixa escapar, né? Que, Balder não está aqui porque quem matou fui eu que arquitetei a morte dele. E aí, a partir...
que Baldur não vai mais fazer nada, né? Acabou, né, se confessando ali que arquitetou a morte de Balder. E aí os deuses, peraí, como assim? E aí já subiu a pulga atrás da orelha dos deuses com Loki. E aí ele continuou algumas outras xingamentos e tudo mais. E eles falam assim, ó, quer saber do negócio? Você matou o cara, você tá falando mal de todo mundo, a gente vai te expulsar daqui. Eles expulsam, porque Thor chega no meio da zoeira, né, no meio daquela discussão, os ânimos aflorados, Thor chega de viagem e já vai tirar... Ó, o Leandro, bêbado, deixou escapar o crime. Tava todo mundo bêbado aí, né? Era um samba, todo mundo cheio de cerveja. Inclusive, alguns deuses, acho que Braga já começa a falar assim, gente, tá todo mundo bêbado, deixa disso, mas logo continua, né? Todo mundo tá mamado ali de hidromel, de cerveja, que foi ofertado aí no Salão de Egg. E aí, Thor chega de viagem e vê aquela zoeira toda, e Loki falando mal de todo mundo, e eles falam, meu irmão, tu para com essas mentiras, você tá falando um monte de mentira, senão o Mjolnir vai rodar. Aí Loki, não, peraí, não é bem assim, que não sei o quê, porque Loki teme bastante Thor, assim, aqui no Locacena é bem visível isso, ele fala isso, né, que não, peraí, então eu vou embora, foi mal aí, mas em outros textos também é dito que Loki tem um medo danado de Thor e mais ainda de Mjolnir, né? Então Thor chega, ele expulsa Loki e ele, né, prezando pela vida, ele fala, não, tá bom, tô indo, valeu, e foge. No que ele foge, na verdade ele não foge, ele se esconde ali próximo, em formato de salmão, mas os deuses conseguem capturar, e aí sim coloca lá o Loki acorrentado, né? Usando o intestino, as vísceras do filho de Loki para prender a pedra e colocar a serpente ali pingando veneno, né? E fica ali até o Ragnarok como punição. Então essa parte a parte final, né, do Locacena, que é essa aí, é um texto informativo bem legal sobre o que aconteceu nesse meio tempo, né, do Loki ter matado... Ele matou esse servo de Freyr e um outro e Balder também, mas eles não sabiam. E então esse aí foi o... Então beleza, Loki, você já se confessou, bêbado, você deixou escapar aí, e aí prendem, né, Loki, e aí fica aí Loki acorrentado até o início do Ragnarok. O filho dele em lobo, que o Leandro tá lembrando aqui. Isso. Qual o nome do outro filho? Ai, meu Deus. Anotei em algum lugar aqui. Me ajuda aí, gente. Narf. Não, Narf é o que fez que ele usou os intestinos para prender. O outro, qual é? É engraçado que esses dias a gente estava comentando no grupo do clã, né, do clã Hugin, que é um dos meus clãs de aulas de magia. E a gente estava comentando com a Jana, que está fazendo psicanálise, né? Ela falando sobre por que Loki fez o que causou tanta ira nos deuses de Loki ter falado essas coisas para colocarem ele nesse castigo. E que ele tinha tocado na ferida, né, de alguns deuses, que ele tinha colocado eles diante das sombras deles em vários aspectos, né? Ela fala, Freya pode, igual a gente falou, Freya pode nunca ter traído Odin, mas ela era a deusa que todos queriam. E ela se dedicou a ele, a ponto de correr o mundo inteiro atrás dele quando ele fugiu, né? Que mulher bonita, interessante, inteligente, mais linda do mundo vai ficar feliz de correr e chorar atrás de macho? Nenhum. E ela chorou lágrimas de ouro e de âmbar, né? Ela correu o mundo todo atrás de Odin para encontrar ele sentado debaixo da árvore. Ela poderia ter qualquer deus que ela quisesse. Ela era a deusa que estarrecia os deuses quando olhavam para ela, né?
Mas ela escolheu correr atrás do amor dela, ela escolheu ir atrás para poder buscar, né? Ao contrário de Frigg, né? Que Odin vivia saindo tanto que Frigg nem ligava. Ele saía, show, vai lá. Mas Dantarino, vou fazer o quê? Se disfarça tanto de tudo que é jeito, vai lá, tô aqui. E a Sigyn, né, esposa do Loki, o Leandro tá lembrando que ela tenta aliviar o sofrimento dele colhendo o máximo de veneno antes de ficar nos olhos. Ela pegava, né, a tigela e ia lá colher, mas aí quando a tigela enchia, ela tinha que derramar em algum lugar, e nesse momento o veneno pingava nele. E aí a Locacena fala, né, que ele sentia tanta dor e se contorcia tanto que ele criava terremotos na terra se contorcendo por causa daquela dor que ele sentia. Isso aí. E até agora, né, alguns grupos, né, de paganismo, a gente conversa bastante sobre isso, né? O que está acontecendo? Quando que vem o Ragnarok? Se já aconteceu, se vai acontecer, se é recorrente. Ele casou sabendo que o Odin era caminhoneiro. Lá nessa época aí, eu acho que, então, né, o poliamor já estava aí há muito tempo, né? Bom, e aí a gente vê no finalzinho, né, do Locacena que o Ragnarok ele já aconteceu, ele vai acontecer ou ele é recorrente, né? A gente já conversou bastante aqui no Yggdrasil, em outros grupos, no seu próprio grupo lá na Guilda, se ele é recorrente ou não, né? Se sofre a influência cristã ou não. Mas, assim, grosso modo, a gente pode dizer que Loki acorrentado está lá até acontecer o Ragnarok. Quando aconteceu, a gente não sabe. Se já aconteceu, então são vários Ragnaroks aí ao longo das eras. E se ainda não aconteceu, ele está lá quietinho, né, nessa situação que a Helga descreveu aí, acorrentado, com o veneno pingando ali na cabeça dele infinitamente. Esse gatinho, gente, essa é a Chitara. Ela é muito manhosa e ela não fica no mesmo ambiente que eu, se ela estiver acordada, sem miar, porque ela gosta de colo. Pô, eu pensando que você fosse dar um nome assim, né, mitológico, nórdico. Chitara e Thunder. Ela e o irmão dela. O Thunder tá dormindo aqui no chão. O meu é Célio, não tem nada de mitológico, não tem nada de nórdico. A gente não tinha gatos aqui em casa, mas aí a gente achou uma gatinha preta na rua e a gente pegou ela. Era filhotinha, né? E eu dei o nome para ela de Petara. Petara significa lua na língua puri, né? Na língua indígena puri. Só que a Petara tinha dona. A Petara era da minha vizinha. E ela tinha fugido, eu devolvi. E meu menino quis um gatinho. A gente adotou os dois. Aí a Chitara... Ele ficou dando rolê aí na tua casa aí. Cada terremoto é uma sacudida de Loki. Que eu falei que o Loki ficava quietinho. Quietinho não, né? Cada vez que o veneno cai na cabeça dele é um terremoto aqui em Midgard, né? Então, o Locacena, apesar de ser bastante zoeiro, né? Um texto bem zoeiro, é um texto importante e, como a gente falou, né, essas informações aí, essas pistas que não estão em lugar nenhum outro texto e que fazem um sentido, fazem um bom sentido, sim, para quem está lendo aí os textos no macro. Então, o Locacena é aquela confirmaçãozinha que a gente precisava. Porém, aqui no Locacena... Eu acho na Locacena, tem alguns insultos que Loki faz que eu acho que lembram bastante essas batalhas de insulto mesmo. Por exemplo, quando ele fala assim, que ele fez um filho na mulher de ti, que você não fez nada, que eu fiz um filho na sua mulher e tal. Isso lembra muito essas batalhas de insulto que o cara fala, eu peguei sua mãe, peguei sua irmã. Porque a gente não ouve, não tem outras referências sobre a esposa de ti. Mas, tipo, às vezes tinha uma crush
E aí Loki foi e falou, peguei, fiz filho e não assumi. E fala que Tyr também, você não é nada justo, você é um deus injusto, né? E também tem essa Até eu questão. acredito que mastigar sua mão. E eu ia comentar aqui uma das coisas que o Locacena ele dá uma informação que é desencontrada. Tem algumas informações desencontradas, mas a mais gritante, vamos dizer assim, é que ele diz que Thor iria enfrentar Fenrir no Ragnarok, né? E aí, em outros textos, a gente vê que o Thor vai enfrentar o Jormungandr e não Fenrir, que seria Fenrir, seria Odin e Vidar, né? Que iria matar Fenrir. Então, nessa parte aí, ela se destoa totalmente do Voluspa e do Gylfaginning, que é quando o Thor fala sobre o enfrentamento de Thor com o Fenrir, né? Então, essa aí eu acho que é a mais... a informação mais gritante, assim, que não tem muito fundamento, vamos dizer assim. Em dois outros textos, né, mais consagrados do que o próprio Locacena, que diz o contrário. Então, essa é o pontinho, assim, a informação desencontrada. Ele fala de Heimdall também, e que confirma que Heimdall Heimdall você não faz nada aqui, você é só um guardião dos deuses, você é o... Uma coisa que nunca vai vir. Seu serviço é qual? Ficar lá parado. Quase chama ele de porteiro. Heimdall, você é porteiro aqui, você não faz nada, fica de olho só e acabou. Você é um imprestável, né? Ele fala que todo mundo é imprestável. Mas, no geral, eu gosto muito desse texto, né? É o stand-up do Loki. E é divertido a gente ver os deuses de uma maneira bem humanizada, né? Aqueles insultos e aquelas defesas também, né? Um se defendendo, não foi bem assim. Então, assim, mostrando um pouco dos seus defeitos e tentando reverter os insultos, reverter a tentativa de Loki de tirar a honra desses deuses. Então é bem interessante. Eu coloquei lá no meu grupo no Yggdrasil o Locacena, no grupo da Helga com certeza também está lá. Lá no texto. Biblioteca Nórdica. E assim, essa batalha de insultos, ela era muito comum na Escandinávia, na era viking, porque para você ser um guerreiro, né, para você poder invadir locais e tudo, não é só a questão de você ser sangue nos olhos, ser forte, ser isso, ser aquilo. Você precisa ter resistência, precisa ter estratégia. Os nórdicos, o deus máximo dos nórdicos é um deus mental. Odin é um deus de sabedoria, ele não é um deus de força. Ele é um bom estrategista, é um bom guerreiro, mas ele é um deus de sabedoria. E quando você consegue se controlar diante de insultos, sem voar no outro, sem agir, né, de forma impensada, significa que você está começando a entender a postura de um guerreiro. Porque você não pode chegar e ao primeiro insulto você sacar sua espada e cortar a cabeça e fazer acontecer, né? Uma das características de um verdadeiro guerreiro é a disciplina, é o autoconhecimento, é saber o momento de parar, é saber o momento de segurar e de não atacar, é entender quando você tem que parar o êxtase da batalha e recuar. Então, assim, suportar insultos que são feitos de forma verbal e responder de forma verbal, não partir para a violência, é uma das características interessantes de você ter quando você quer ser um guerreiro, né? Isso aí. A gente tem que lembrar que o Loki já chegou nessa de causar discórdia para isso, para desestabilizar os deuses e aí dar um motivo para um outro assassinato, quem sabe, né? Se algum deus ali levantasse ali para bater, para batalhar com o Loki. Inclusive, ele já chegou falando nisso, né? Saúdo todo mundo, menos a vocês, se quiser, vem para a mão. Então, assim, ele já era para isso.
sem enfeite de banco. Pô, Loki é danado, né? Leandro está lembrando ali que a batalha de insultos, ela também era uma das formas dos scouts treinarem a métrica, né? Porque a gente tem aí 6 métricas, pelo menos, né? A gente tem, eu falei do Yoda Hatra, né? E o Galdralag, ele é uma forma de Yoda Hatra, mas a gente tem aí 6 métricas, pelo menos. A métrica do guerreiro, a métrica do mestre. São várias métricas do poema scáldico medieval, né? E rimadinho, bonitinho, com os kennings, assim, rebuscados, né? Kennings, é por isso que muita coisa, às vezes, que a gente lê, não faz tanto sentido literal quando é traduzido, porque eles usavam os kennings para poder caber na métrica e na rima, né? Uhum. Então, assim, a gente vê deuses com outros nomes, às vezes eles criam um epíteto que é só escáldico para aquele deus, né? Para poder caber dentro da métrica. Por exemplo, às vezes um deus nem tem, tipo assim, você não vai encontrar em nenhum outro lugar das Edas o deus X com o epíteto, sei lá, Lager. Você nunca vai encontrar nas Edas outra vez ele sendo citado assim, ou por qualquer povo. Mas aquele scout específico, para poder caber na métrica dele, ele criou aquele kenning. E talvez Loki, sei lá, significa água. É referente a um deus aquático, eles tinham muito isso, de criar nomes para caber na métrica. Isso aí. Um dos kennings aqui, que eu tô lembrando agora, que Thor... Chitara lá é Chitara. Desculpa, gente. Nada. Um dos kennings que o Thor fala, né, quando chega para ameaçar Loki, ele fala que o Mjolnir iria girar no penhasco do ombro. Penhasco do ombro é a cabeça, né? Vai cortar a cabeça de Loki se não parasse com os insultos. Agora você vê, penhasco penhasco do ombro é uma imagem até bem rebuscada, até em português mesmo, né? Penhasco do ombro. E aí era muito comum, né? O Edda poética... E ler os textos usando o literalismo. Retirar a alegoria é muito importante para entender o texto. É por isso que muitas vezes a gente não é que a gente mas é que a gente é um pouco prejudicado aqui no Brasil, porque a gente tem muito assim de ter um texto que ele é traduzido do Old Norse, né, do Norrønt, para inglês, e aí a gente traduz do inglês para o português, e a gente perde muito nessa tradução da tradução, né? E é necessário que o brasileiro aprenda a língua para que ele faça a tradução e consiga entender o que é alegoria e o que não é alegoria. Fora que a gente tem outro inimigo da história, que é o esoterismo, né? E aí a gente precisa separar o que é histórico do que é religião e não colocar o esoterismo em tudo, né? Porque tem coisa que é só histórico. Tem coisa que não tem como você pôr como se tivesse a ver com qualquer tipo de manifestação esotérica ou mágica, né? Isso aí, tem que ter todo esse cuidado, né? E a tradução perde bastante. Uma tradução em inglês do Old Norse que eu gosto bastante é do Jackson Crawford, é um doutor em Old Norse, no Colorado, se não me engano, e ele tenta levar essa tradução do Old Norse com essas minúcias aí dos kennings e tudo, e quando não é possível ele coloca lá, né, a nota de rodapé ali, dizendo que não, isso aqui a gente não teve como traduzir muito bem, mas ele diz ali a ideia daquele kenning. Então, uma também, a gente vê os Eddas, pelo menos em inglês, né? Que tem alguns tradutores que fizeram a versão em inglês que não se perdeu muito essa parte do kenning. Quando veio para o português, muita coisa se perdeu. A minha cópia aqui que eu tenho de Locacena tem lá muitas notas de rodapé para tentar explicar um pouco dos kennings e situar algumas coisas. O quê? Assim que eu tô falando assim, não, pô, não tem que ter parte esotérica em tudo, não pode, pô. Não pode, né? Vamos lá.
né, a religião nórdica, estamos no nórdico aqui, beleza. Não vai começar a falar de Kundalini, hindu no meio, calma aí, calma aí. Nada contra, tá? Quem segue, seja feliz, se funciona, ótimo, maravilha. Mas enquanto estudo nórdico, né, a gente tem que separar. A Cíntia para quem não conhece, a Cíntia é recreadora histórica, né? Ela é a proprietária lá do Hidromel e Brasil, é a cozinheira lá da Vila Viking, especialista em comida histórica, e é a moça que está no vídeo do casamento viking que tem no YouTube, que não sei se vocês sabem, mas é ela e o esposo dela, o Johan. Além disso, também ela é costureira, ela é borda, faz bordados históricos, enfim, faz várias coisas aí voltadas para a área histórica nórdica. E assim, eu sempre deixo isso muito claro, né? Quantas pessoas me procuram para poder aprender runas comigo? Tem muitos cursos de runas aí, muitos trabalhos, né? Aí, enfim, eu recomendo alguns, mas depende muito da pessoa que vem estudar. Quando alguém vem estudar magia nórdica comigo, eu sempre falo assim, olha, eu sou uma pessoa que sigo a fé, mas eu gosto de ter uma base histórica e uma base documentada para tudo que eu ensino. Então, eu nunca vou te ensinar a fazer uma bindruna tirando ela de trás da minha orelha. Eu vou te ensinar toda a história dela, eu vou te explicar que não é você combinar runas que não fazem sentido nenhum, que não formam nada, que existe uma harmonia, que existe uma palavra específica que você tem que transliterar, que a runologia é importante. É claro que, né, a espiritualidade é particular, né, é íntima, né? Mas quando eu vou ensinar runas, eu ensino da fé que eu sigo, né? Então, assim, eu não vou nunca cruzar runas com tarô, por exemplo, nem trabalho com tarô, nada contra, tá, gente? Se vocês trabalham com tarô, torcei para vocês. Mas eu nunca vou fazer, por exemplo, sei lá, uma toalha rúnica com os signos em volta. Ou usar fases da lua, dependendo, e misturar isso com aquilo, e misturar, enfim, não rola. Dá para seguir. Ah, você pode ter quantas religiões? Você pode, mas assim, se você quer seguir, segue aquilo ali numa castinha, segue o outro na outra castinha, segue o outro na outra castinha. Comigo funciona assim. Saiba pelo menos que cada coisa está numa caixinha diferente, né? Eu sigo a religião nórdica. Eu acho uma falta de respeito monstruosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? E com certeza agora eu vou perder seguidores e vai ter gente amanhã fazendo textão na internet, mas não me importo com isso, até porque eu não leio, silencio um monte de gente. Às vezes eu sigo, mas eu silencio para não ler certos textos. Vou perder um monte de seguidor, mas eu vou falar aqui agora um negócio. Às vezes chega gente para mim para fazer curso, para fazer vivência, né? Que eu não dou curso. E aí eu falo assim, olha, a minha vivência são no mínimo 9 meses. Você vai aprender a base de runas, você vai aprender a base de Galdra, vai aprender a base de cosmogonia, tal. Mas eu não formo vocês em nada. Porque eu não posso te dar um certificado de runemal se eu não sou uma runemal, porque eu não sou uma runemal, né? É todo um sacerdócio, tem todo um processo. Eu não dou curso de vulva. Por quê? Porque não existe curso de vulva. Eu não posso te dar um certificado de Saíder, porque não existe curso de Saíder. Existe passagem de vivência que pode durar anos, né? E isso não dá para você fazer online, não dá para você fazer com 2, 3 meses. Você pode ensinar teoria, né? Juntar vários livros, ensinar teoria. Mas para a pessoa começar a praticar aquilo no dia a dia, para a pessoa respirar, viver aquele sacerdócio, não adianta, não tem certificado. Quando você chegar, né, que você estiver num lugar, que você estiver com o cu na mão, no astral, ou você estiver no meio da floresta, você tiver que chamar, sei lá, tá perdido na floresta lá. Aí você vai pescar, você tem que chamar o peixe. Você sabe chamar o peixe? Você sabe cantar um galdro e chamar peixe? Você sabe cantar um galdro e chamar uma caça? Você consegue mandar chuva para outro lugar? É isso que importa. Se você consegue fazer isso cantando um galdro, usando uma runa, se você conhece os encantamentos corretos, você não precisa ter certificado para nada, mas você precisa se provar no astral, precisa provar o seu valor para que a sociedade que você serve te reconheça. E aí sim você passa a ser reconhecido pelas pessoas.
Não pelo que você tem de certificado, não pelos livros que você leu, mas por aquilo que você consegue fazer. E por aquilo que você mostra para as pessoas que você consegue fazer. Ó, fulano, eu tô com um problema aqui de saúde e tal. Tá, você criou o amuleto, você mandou o amuleto, a pessoa foi curada. Beleza, aquele serviço funcionou. Então, hoje em dia é muito complicado, porque a gente é tudo muito comercial, né? Tudo dá muito dinheiro, né? Quando eu começo a vivência, eu não aceito pagamento em cartão. Eu aceito só se for pago mensal. Por quê? Porque começa 30, termina 8, termina 5. Porque a pessoa vê que assim, não é o caminho dela. Às vezes, né, ela não está preparada. Às vezes o caminho dela é outro. Às vezes a pessoa entrou porque ela achou que ela fosse potencializar a terapia dela com runa. Às vezes ela entrou porque ela queria, sei lá, ganhar um a mais com runas, né? Ela já ganha com tarô, queria fazer uma tiragem de runas e tal. É uma coisa rápida. Ela não quer aprender a história das runas, ela não quer aprender 25 alfabetos rúnicos, ela só quer tirar uma runinha para o outro. Só quer conhecer ali, ver o símbolo, é isso. É saúde, é riqueza. Pá. Tem isso, né? Isso acontece muito. Eu fiquei até um pouco preocupado aqui quando você falou do... Eu não vou botar nenhuma runa aqui com os signos em volta. Ó, de repente tem gente aqui já pensando aqui, arquitetando alguma coisa. Ó, os tonks, ó. Vai vender bem. Depois que surgiu runa em carta, eu entreguei para Deus. Falei assim, entreguei na mão de Jesus. Não foi nem na de Odin, não. Entreguei na mão de Jesus. Falei assim. Mas carta que é baralho comum? Baralho comum? É carta de baralho, só que aí tem a runa e tem o desenho do que ela significa. E tira igual tira tarô. Meu. Escutar sussurro pra quê, né? Seguir os passos, né, do Runatal pra quê, né? 2000 anos de história, de magia, de invocação, vamos jogar tudo no lixo e vamos imprimir tudo na impressora. Não dá, né? Daqui a pouco vai ter leitura de figurinha do WhatsApp, né? Tem que ter critérios. As runas vão dizer o caminho que a pessoa tem que seguir. E não é assim que funciona, verdade. As runas são aconselhamento. Exatamente. Os esotéricos brasileiros estão acostumados a uma figura central que diz que você tem valor. Esse valor não pode ser reconhecido por uma única pessoa na FENOG. É verdade. Tem que ser reconhecido por toda uma sociedade. Tem que ser reconhecido. Os esotéricos brasileiros estão acostumados... não. Aí, e olha aqui, se me permitiu aqui uma recomendação, né? O pessoal que está lendo, está gostando de estudar, aconteceu um caso desse num grupo nosso, que a pessoa caiu no grupo e falou assim, queria fazer magia, me dá aí um livro. Pô, cara, calma aí, não é assim, eu quero, né, você está chegando agora, mas eu quero fazer magia. Cara, tem gente que nunca fez, tem gente que demora anos para fazer, tem gente que não quer, não precisa fazer magia nenhuma. E tá ok com os estudos e seguindo a fé sem nenhuma magia, vamos dizer assim, prática, né? Se existir esse tipo de associação, uma magia prática, calma lá, tem que ter muito arroz e feijão aí para poder chegar lá. E outra, tomem cuidado com aquelas pessoas que se dizem, não, mas o meu é que está certo, né? Calma aí. Também tá certo aonde? Tem texto, onde está dizendo isso, onde que você leu, onde que você estudou. Isso. Né? A gente tem que ter muito cuidado com... Acabou de entrar na janela. Quero fazer magia que nem o Goku aprendeu o Kamehameha em uma aula. Meu sonho era fazer o Leigan. Lembra do Yu Hakusho? Quem que é mais antigo aí, o pessoal velho aí, igual a mim, vai lembrar do Leigan. Leigan. Não, aí assim, a pessoa fala assim, eu quero aprender runas.
Me dá um livro bom de runas. Eu falo, olha, eu posso te passar livros bons de runas, mas você nunca vai aprender a fazer uma tiragem rúnica com livro. Você nunca vai aprender a fazer magia rúnica num livro. Isso não sou eu que estou falando. Isso quem fala é a Vova que me ensina, né, que é a Google. Isso quem fala é o Lars Magnan. Isso quem fala é o pessoal de fora. Não sou eu que estou falando isso. Quem fala são as pessoas que vivem disso há 20, 30, 50 anos. Não é igual aqui no Brasil, que você tem uma tabelinha ali, ferro, dinheiro, urus, saúde. Aí você tirou ferro para baixo, que pena, sua empresa vai falir. Próxima pergunta. Ele gosta de mim, tirou o urus para baixo. E ele gosta, só que ele vai ficar doente, tá? Vai morrer. Se fosse você, já largava de uma vez. Até para ler a runa tem que ter um cuidado danado, né? Para as informações, né? Verdade, O que a pessoa vai fazer com a informação? Imagina você ter uma informação de um passado, né, agora, né, o que vai acontecer agora. Tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que se passa também, né? As pessoas que estão fazendo o uso oracular, né, seja de qual for, se é runa, se é tarô, enfim, tem que ter esse cuidado, né? Uma pessoa que eu gosto muito das tiragens é a Roberta Pauletis, que você provavelmente conhece aqui do Rio, da invasão medieval e guardiã. Ela sempre fala isso, gente. Por mais que tenha ali, esteja lá para eu ler, eu não vou. Como é que eu vou dar uma informação assim, às vezes forte, né, para aquela pessoa? Que aquela pessoa vai fazer com a informação? De repente é uma informação que ela não gostaria de ouvir, de repente era só o sim ou o não que ela precisava para tomar uma atitude extremista, né? Então tem que ter cuidado com isso também. Inclusive as próprias runas também. Em algum momento fala, chega, não tem mais informação, fecha o jogo, né? É mais em leitura de tarô que as meninas falam. Que fechou o jogo e acabou. Não vai ter mais informação nenhuma. A Cintia está falando aqui que existe toda uma preparação antes. Inclusive, dia 4 de abril estreia o podcast em Livros Vikings comigo e com ela, e a gente fala sobre isso. Né? Que tem preparação de anos, por isso, pior que tem gente assim, por isso que Frigg não falava o orlog de ninguém. Essas pessoas parecem que não entendem que a poesia por trás das runas. Então, acontece, a gente treina, né, as runas para que elas respondam de forma que a gente consiga compreender. Cada set de runas, a pessoa que vai manipular as runas treina ela para que elas respondam de uma forma. Né? E as runas que eu trabalho, né, as runas que eu criei, elas me contam toda a história até chegar no lugar. Então, às vezes, eu vou fazer 3 tiragens de mão aberta até entender a situação que está acontecendo agora. Às vezes, por isso que a minha tiragem rúnica não tem limite de perguntas. É uma tiragem sem limites. Porque ela começa a remontar, às vezes, lá da infância da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com um problema com a minha mãe. Aí as runas começam a falar lá de trás. Quando você era criança, sua mãe sofreu muito na sua gravidez, e ela colocou a culpa disso em cima de você. E aí, muitas pessoas choram, muitas pessoas começam a ver as coisas por outro ângulo. Porque as runas não são uma previsão de um futuro, elas são um aconselhamento, né? Os deuses nunca usaram as runas como uma previsão de um futuro distante. O que vai acontecer comigo daqui até no final do ano? Não sei, vai depender do que você decidir agora. Quem faz esse trabalho, né, de previsão é mesmo o Cider, né? É a Vova que faz isso no spa, né? Durante o Cider. As runas vão aconselhar. Olha, você está com um problema agora com a sua mãe. Está no momento de você começar a buscar terapia, entender o ponto de vista dela, ou se afastar dela, porque senão as coisas vão piorar. E aí a pessoa começa a ver por um outro ângulo aquilo ali. Tem uma pessoa falando, a Débora, eu estudo bruxaria natural e cultura nórdica há anos e considero que não sei nada. Imagina ficar magicando por aí. Tem que ter todo um cuidado mesmo.
Olha que conheço gente que faz curso de 1 mês e já sai com Volvo e certificado. Pô, 1 mês? Caraca! Gente, Odin perdeu o olho, se pendurou na árvore, tomou uma lança no estômago para aprender. Vocês estão aprendendo em 1 mês. Ó, parabéns. Vocês são bichão mesmo, hein? Vocês são bichão, hein? Eu sempre falo isso quando me perguntam, mas por que você não faz live ensinando a usar a runa? Ah, meu filho, porque existe todo um sacrifício por trás. Vocês acham que eu vou fazer live de graça ensinando isso? Hoje, o povo sofre 9 meses para poder fazer a introdução, para poder começar. Você imagina só. E mesmo, como eu falei, esse pessoal que está comentando, a Cíntia, o Johan, a Jana, que comentou ali em cima, o Sidney também que está comentando, são pessoas que fazem a vivência comigo. O Sidney está na turma mais nova agora, a turma Rista, e os outros 2 são da turma de setembro, a turma Hugin. E assim, tem pessoas que quando chegam e percebem que não é para elas, elas falam, Camila, ó, eu gosto de runas, mas não é para mim. E magia nórdica não se resume só em runas, né? A gente tem aí muita coisa. Você vacilou. Era só ter feito o curso rápido. Pô, né? E ali pra Freia, pô, desenrola aí pra mim 1 mesinho aí, tá bom? Não ia, Então, né, né? tomar. Atrás de uma volva se sentou, ele que era o senhor das runas e um homem que praticava Seider, foi atrás de uma volva e se sentou para escutar a Voiluspá, a profecia da volva. E o pessoal com tiragem de 3 runas tá lendo Virgem aí, rapaz. O pessoal tá lendo Virgem, tá lendo Ormog com 3 runas. Isso é bom, hein? Não faço isso, gente. Tá? Pelo amor de Deus. Não façam. Modernidades. Não façam, tem que ler bastante. E engraçado que tem algumas pessoas que querem ler runas sem. Ah, não, mas mitologia eu não quero saber, não. Não quero saber sobre os Zedos. Caraca! Como assim? Como assim? Eu vou ser muito sincero para vocês, e agora com certeza eu vou terminar essa live com apenas 5.000 seguidores, que eu vou perder mais 1.500, mas eu vou falar isso. Deixa eu ver como eu vou falar isso sem ser grossa. Não tem jeito, eu vou ser grossa. Mentira, gente, eu sou sempre um amor. A pessoa fala assim, que eu quero aprender runas, mas eu não quero seguir os nórdicos, eu tenho pavor dos vikings, eu tenho raiva dos deuses nórdicos, mas eu quero aprender runas. Assim, existem muitos oráculos. Se a sua intenção é oráculo, o oráculo ele é a arte de entreter o consulente. Quando eu ponho a mão na minha sacolinha de runas, eu já sei a resposta delas. Mas eu jogo, elas já me sussurraram, as runas elas são sussurros, a gente escuta elas falando. A gente repete o que elas falam. Por isso que não tem como eu determinar o que uma runa é. Por isso que na vivência, normalmente, as pessoas dormem com a runa debaixo do travesseiro, tem toda uma experiência durante vários dias com aquela runa e eles vão escrevendo o que as runas sussurram para eles. Porque para mim é de uma forma. Se você não gosta da fé nórdica, se você não gosta do caminho nórdico, se você não quer estudar sobre essa fé, se você não quer entrar nisso, muito simples, gente. Existe tarô, existe búzios, existe pedras da bruxa, existe cristalomancia, existe caféomancia. Existem uma infinidade de oráculos que vão te dar respostas também. Não fique usando o que é sagrado para um grupo de pessoas, o que é sagrado para um povo, o que é sagrado para a fé de algumas pessoas, como algo comercial, porque isso é ofensivo. Né? É ofensivo aos espíritos únicos, aos deuses, às pessoas que seguem a fé. Eu não estou falando que é ofensivo você, porque hoje tudo é assim, né, Rafael? Hoje tudo é, mas segue seu coração, se fosse para seguir regra, eu era cristão. Mas segue seu coração, porque se a minha intuição está mandando, então é assim que tem que ser. Eu acho um desrespeito muito grande, né?
Se você não gosta, né, não quer aprender, não tem atração pelo mundo nórdico, por que usar um oráculo nórdico? Usa um oráculo de outro povo, de um povo que você se encaixa. Não é, né? Se você pensar só como oráculo. Tem tantos outros, né? Algum vai satisfazer aí, sem precisar entrar na cultura. Acho difícil no paganismo você seguir alguma coisa, nem que seja oracular, sem entender a cultura como um todo, né? Então, Como que vai usar um Ogã se você não entende a cultura celta? exatamente. E tem toda a visão de mundo, né, dos nórdicos, que você tem que entender que não é fácil entender, que você tem que entender antes de chegar nas runas, né? Então tem um caminho grande. Para chegar na runa já tem um caminho enorme. E quando você pega as runas para estudar, aí você vê que aquela visão de mundo que ele tem lá, de todos aqueles conceitos, né, da religião nórdica, fazem total sentido junto com as runas. Então, não é fácil. Sim. O Johan está falando aqui, Bah, acabei de lembrar uma vez que peguei um livro desses cursos de voo, porque a primeira frase do livro era: não sei de onde tirei essa informação, mas funciona assim. Pessoal, gostamos de grosseria, iotunzeira. Iotunzeira. Tá com raiva de mim. O Icano fazendo sigilo com sangue. Iotunzeira, eu adorei isso aí. Iotunzeira. Hoje eu vi um meme que ele é perfeito. Tava assim, ele é goete, ele é cautista, ele é wicano, ele é quimbandeiro, ele é ogã. Como ele consegue ser isso tudo? Sendo péssimo em tudo que ele faz. Pronto, é isso. É o pato, né? A história do pato. O pato ave que não voa, não nada, não... Que maldade, gente. É isso. Oráculo do pato. Ó, aí, ó. Pessoal que quer vender aí as runas com os signos, oráculo do pato. O oráculo do pato super funciona. Às vezes eu brinco assim, né? Já estou sendo hostilizada, já tenho haters, mas assim, não me importo, porque no Ravamal fala que se a gente vê alguma coisa errada, a gente deve falar contra aquilo. A gente não deve se cansar até que as pessoas entendam que aquilo realmente é errado. Então, assim, quando se trata de símbolos, de uma fé, por exemplo, né, igual a gente fez aquela campanha de acender as fogueiras, né, de acender as chamas, contra o uso dos símbolos nórdicos em grupos extremistas, todas as vezes que alguém pega um símbolo sagrado para um povo, né, para uma religião, para uma fé, e transforma aquilo numa outra coisa totalmente diferente, aquilo vai gerar algum impacto, né? Então, assim, se a pessoa não segue a fé, se a pessoa não quer honrar os deuses, se a pessoa não tá nem aí para nada, cara, vai seguir a fé que você ama, vai servir os deuses que você ama. Eu entendo, né, que algumas pessoas, por questões profissionais até, né, estão no meio nórdico, mas assim, você não precisa seguir a fé, nem mexer com runas. Você pode fazer recriação histórica. Muitas pessoas que fazem reenact não seguem a fé, né? Elas só gostam. É uma Mas boa parte, inclusive. pro bem dos outros, não mexa com o que vocês não conhecem, gente. Pro bem de vocês, pro bem da família de vocês, não coloca dentro da casa de vocês uma energia que vocês não conhecem. Ninguém busca aprender búzios com o padre. A pessoa vai, né, dentro de um centro para poder aprender búzios. Ninguém vai
aprender sobre Cabala, né, a raiz da Cabala, a base da Cabala, você não vai pegar um livro hindu falando sobre Cabala, você vai buscar um livro de base judaica. Então, se você quer informação séria sobre o mundo nórdico, né, a gente começou aqui falando da Locacena, que é um dos livros das Edas Poéticas, vai atrás da literatura nórdica, vai conhecer a realidade sobre os nórdicos, esquece que você viu na série de televisão, esquece que você leu, eles não usavam capacete com chifres, eles não eram estupradores, eles não eram misóginos. Vamos procurar entender, descobrir um pouco mais, e não se apresse em saber tudo, porque ninguém nunca vai saber. É muita coisa, e nem tem tudo escrito também, a maioria nem está escrito. Exatamente. Quando tem já é difícil, isso quando não está em inglês apenas, né? Então... A pessoa mexe com o que não conhece depois de dizer que fizeram que foi inveja, macumba, energia ruim na sala. É ele fazendo runa com sangue ritual e cano. Aí, ó, a Igreja Universal do Viking de Asgard, ó. Ó, Stonks. Caraca, vocês estão mais zoeiro que Loki, hein? Na moral. Tô te falando que é a energia da Locacena. Foi falar da Locacena e todo mundo, pô, tá virado no Loki. Ah, falando nisso, Rafa, você falou aí, né, que muitos materiais que a gente tem é em inglês, né? E quando eu comecei a Guilda Scal, eu tinha um projeto e eu quero convidar quem estiver assistindo também a participar. A gente tem muito material em inglês que a gente gostaria de traduzir para o português. A gente sabe que muitas pessoas querem seguir um caminho sacerdotal dentro da fé, e eu falei isso hoje lá no grupo, que alguma coisa é necessário que a gente aprenda, né, em Old Norse, né, nem que seja escrito, né, quem quer seguir esse caminho sacerdotal. Mas a gente vive num país em que tem um índice de analfabetismo muito grande, que as pessoas não têm acesso à educação básica. Uhum. Então, a gente limitar uma fé que você tem que ter o diploma de Uppsala para ser azatru no Brasil é uma covardia muito grande. Mas a gente pode traduzir materiais em inglês, em espanhol, disponibilizar para as pessoas. Então, fica aí aberto o convite. A gente já tem esse projeto, algumas pessoas já pegaram algumas sagas para começarem a trabalhar numa tradução livre, porque a gente sabe que, né, às vezes a pessoa é fluente, mas ela não é tradutor. Mas, assim, é uma tradução livre naquilo que a gente pode auxiliar as outras pessoas de terem esse acesso. Pô, bacana isso aí, hein? Um deles é o dicionário Old Norse português, que a gente não tem ainda. Isso seria muito bom, hein? Então, quem quiser participar aí, a gente divide por letras e vamos buscar para ver se a gente consegue traduzir, porque vai ser muito bom se a gente conseguir isso, pelo menos até o meio do ano aí. Ah, muito legal, projeto muito legal mesmo. Eu apoio, super apoio. Loki é meu roteirista e zoeira não me faltará. Só brincando para aguentar, sangue de Loki no poder. Tudo que acontece de estranho aqui em casa, falam logo, Loki. É isso aí. E essa zoeira toda de Loki aí me lembrou de algumas pessoas falando num dos grupos, né? Eu não sei se foi no Yggdrasil, que uma pessoa fala, mas você está desrespeitando os deuses porque você está fazendo meme. Gente, os deuses, eles mesmos se zoam. Eles mesmos botam eles, na verdade, eles não estão nem aí para nós, humanos. Eles estão lá na dele, vivendo o dele. Vai ver se Thor vai parar de fazer o que está fazendo, que alguém fez um meme de Thor. Pô, gente, pela aí, né? Uma coisa é uma zoeira, né, com um fundamento. Outra coisa é simplesmente desmoralizar, né? Aí é complicado, como a gente viu no Locacena, você desonrar né, alguém. Mas o meme, tranquilo. Eles não estão aí não, gente. Eles não vão
mandar um raio na sua cabeça, não. Você faz a porra do ritual foda. Você mata 9 boi, 9 gato, 9 cachorro, 9 galinhas, 9 pessoas para os deuses poderem olhar para você antigamente. Mas agora é só você desenhar um meme de Loki, de umas mulheres ruivas lá da Irlanda, que ele vai vir do céu te mandar um raio. Não mexe, não. Não faz esse meme, não. Criaram a humanidade como um Big Brother para ficar assistindo, não tem mais nada para fazer. Estão lá sentados com as duas pernas para cima. É, gente, ô, calma aí, né? Loki vai sair de Asgard, pegar os bodes dele, largar a mulher dele, largar a bebida dele, para poder vir aqui em Curicica bater no Reginaldo que fez um meme. Porque o Reginaldo ofendeu o Loki. Não dá, né, gente? Pô, vamos levar mais na boa. Ah, não, mas eu não posso falar isso também, porque uma vez eu falei sobre questão de usar runas, né? Que a gente deve ter muito cuidado para usar runas no sentido mágico, que a gente deve pensar muito quando a gente realmente precisa de uma runa, porque runa não é energia que você vai usar para poder, sei lá, para qualquer coisinha. E aí eu dei um exemplo, né? Do Enzo, lá de Curicica mesmo, desenhando uma Soul Willow atrás do PlayStation dele, para ele conseguir ganhar, né, nos joguinhos do PlayStation, né? E aí me disseram, nossa, mas você é tão maldosa, o que não é importante para você é importante para ele. Aí eu, não, com certeza. Inclusive os espíritos únicos ancestrais que surgiram antes dos deuses, conforme dizem as Edas, vão ficar super felizes de sair do não sei da onde para vir lá em Curicica para poder ajudar o Enzo a ganhar. O que o Enzo vai dar em troca? Um incenso de palito de R$ 2,99 que ele comprou. Aquele que só tem a essência, não tem nem uma gota de ergo. Os espíritas vão sair de lá, por quê? Porque eles são doidos com incenso. Então eles vão ter todo esse trabalho, né, de ir para Curicica para ajudar o Enzo. No joguinho, ai meu Deus do céu. Para comprar, como é que chama? Para comprar skill. Porra. É isso aí, ó. O jeito certo de fazer magia, tá, gente? Ó, querendo aí skill no Minecraft, façam runas no computador. Pronto. Meu colega diz a Cecília que o nome do nosso Big Brother é Vermes de Midgard. Ratatosk. Ratatosk é o Big Brother, né, da época, em Big Brasil, né? Ele que leva os insultos. Ele é a rede social. Leva as fofocas, fica fazendo leve trás. É a rede social, a Ratatosk. O pessoal, socorro, Camila. Gente, eu tô falando. Gente, se vocês verem as coisas que eu vejo no meu privado, gente, vocês não têm noção. Outro dia, depois do vídeo de Fielder, veio uma pessoa no meu privado perguntar se eu me transformava de verdade numa águia, gente. A pessoa achou que eu voava de verdade. A pessoa achou que eu cantava e que meu corpo saía umas asas de verdade, assim, eu dava um bico e eu saía voando. Não tô brincando, eu tô falando sério, entendeu? Por isso que a gente tenta informar. A gente tenta informar porque a informação é a única coisa que combate a ignorância, é a única coisa que pode fazer com que a gente sinta essa egrégora de uma forma mais pura para quem realmente segue. Quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas vão perceber se esse é ou não é o caminho que elas querem seguir. Isso aí, tudo bem ver que não é isso e partir para outra. Ok, né? De repente, isso a gente está falando só da religião nórdica, né? Mas ainda tem a germano-escandinava, já é 2 ramificações. Então, assim, tem bastante coisa para entender. Anglo-saxão, que já é outros 500 também. Então, parte para outra. Perto, tem o pessoal do povo Sami ali, né? Tem o pessoal da Finlândia, que é perto ali também. Tem os celtas que pegaram ali a Europa toda, né? Então, às vezes a pessoa, né, gostou da série, assistiu Vikings, gostou da série, não gostou, não é aquilo, aprendeu de verdade, não saiu reproduzindo coisas erradas. Ai, Jana, quem vira loba? Então, uma vez a gente estava num grupo que tinha uma moça que perguntou se a gente acreditava em lobisomem.
Aí a gente falou assim, então, depende do seu ponto de vista, né? E aí ela falou assim, é que eu sou uma bruxa branca. Aí, gente, mas o que é uma bruxa branca? Aí ela, uma bruxa que só faz bondade. Eu falei, não, mas não tem muito esse negócio de cor, né? E bruxa é bruxa, não tem bruxa negra, bruxa branca. Mas tá bom, ela. Mas eu sou uma bruxa branca, que eu só trabalho com a natureza. Eu sou escolhida porque eu sou diferente. Aí eu falei assim, diferente como? Aí ela, então, quando a noite chega de lua cheia, meu olho fica vermelho, meus pelos começam a crescer no corpo, minhas unhas crescem, eu começo a correr e a uivar nua. Meu grande segredo é que eu sou uma sacerdotisa branca e na noite de lua cheia eu viro uma loba. Meu Deus do céu, isso é bom, hein? Como é que pode isso? Olha o talento que está sendo desperdiçado. Tô te Uma loba. falando. Aqui no Brasil não tem nem lobo, né? Aqui. Lobisomem apocalipse é aqui, gente. No Brasil não tem nem lobo, né? Só o lobo-guará. É lobo-guará que ela se transforma. André, eu trabalho com essa divindade. O pessoal é bichão, né? Como você falou, é bichão. É runa em um mês, se transforma em lobo. Olha, eu queria, viu? E assim, consegue ter o mais alto grau de sacerdócio em 5 caminhos mágicos, tendo 19 anos. Eu acho isso formidável. Caraca. O problema é quando a pessoa esquece de tomar o remédio. Cogumelo. É isso, pode ser isso. Ela Então, pode virar, né? Ela pode se sentir, talvez. Dependendo da erva, sente mesmo. então a questão da vulva e do Vitki tem uma idade, né? Não tem um número específico. Mas a Gudrun Victoria, ela conta que quando ela tinha, acho que 19 para 20 anos, ela começou a trabalhar, né, a estudar sobre o xamanismo e tudo. E aí ela foi fazer um rito xamânico para poder conseguir o transe, para poder ver se ela tinha o dom para poder trabalhar com o xamanismo, né, para ser uma boa. Ela sempre trabalhou com Laikmir, para quem não sabe, Laikmir é magia o uso de ervas, né, o curandeirismo. Só que diz ela que ela não conseguia entrar no transe, ela não conseguia atingir o nível meditativo do transe. E aí se passaram muitos anos. Ela falou, tudo bem, se eu não consigo esse caminho, eu vou para outro caminho. E aí ela se dedicou ao Galdre, ela se dedicou a aprender mais sobre ervas dentro do caminho nórdico, né? Ela já era das Atru. Até que ela completou uma certa idade, ela já era mais velha, já tinha filho, já tinha experiência de vida, já tinha uma carga psicológica mais forte de aguentar as coisas. E aí ela foi tentar de novo, e aí sim ela conseguiu transe, hoje ela pratica Seider e tudo, então ela falou isso, que normalmente para você poder conseguir terminar os estudos, né, e não terminar os estudos, mas ter estudo suficiente, prática suficiente para que você dê resultado para a sociedade, você vai ser uma pessoa de mais de 30 anos, você não vai ser uma pessoa de 19, 20 anos, porque você precisa também de uma certa maturidade. Não é tudo que você vai contar, você vai arrumar uma forma de falar, né? Você vai ter mais empatia para poder lidar com outra pessoa. Entendi. Caramba. Ai, amiga, eu também quero me tornar uma águia de verdade, voar para bem longe do Brasil do Bolsonaro. Fugir das aulas online. A águia é mais jogo do que lobo-guará, eu acho. Mas no Brasil a gente não tem aquela águia americana, né? A gente tem aquela arpia brasileira, né? Vão virar o quê? O urubu, o carcará. Coruja. Corujinha tá bom, corujinha. Corujinha é legal. Não, é legal. Como diria meu filho, a coruja é a rainha da noite. Ela tem o olho redondo e a cabeça redonda. Ela tem uma orelha
cai em cima e outra cai embaixo, escondida, e gira o pescoço 360 graus. Maravilha. Olha, o máximo que eu vou ser um urubu-rei. É isso aí, amiga. Ó, eu acho que o repente fica para a próxima live, né? Pois é, vai ficar para uma próxima live. Acho que a gente já. Eu não sei nem Meu quanto Deus, tempo que a gente está. 1 hora de live. 1 hora e 45 minutos de Ei, live. caraca. Vem cá, você vai salvar a live, né? Vou salvar e vou marcar vocês. Que acho que aparece lá no marcadinhos para vocês, né? Beleza. Então, de repente, fazer as considerações, então. Vamos fazer as considerações. Inclusive, fica aqui, talvez, uma ideia. Tem o sorteio. Quem tiver online aí, escreve eu, porque eu vou sortear uma tiragem de runas. Quem tiver online agora, escreve eu, que eu vou anotar o seu nome aqui para poder sortear uma tiragem de runas. Tem 15 aí, vamos lá, gente. Escreve aqui nos comentários. 17. Cíntia, Débora, JP, Bruno, Leandro, Jana, Cecília, Gene, Vanessa. Tem que falar da minha vida amorosa. Laís. Coitada da menina. Você sabe que... Yggdrasil Store. É a Nath, da Yggdrasil. Xará. Você sabe que essas semanas aí para trás, que estava aberto, né? E eu resolvi ir numa lanchonete com meu marido. E uma menina começou a mandar várias mensagens para mim, já era 11 horas da noite. E ela mandava muita mensagem falando que ela precisava de uma tiragem de runas urgente. Eu falei, cara, eu tô na rua. Ela falou, não tem problema, eu espero até meia-noite. E aí eu fui, né, cheguei em casa, ela falou que ela tinha conseguido com uma outra pessoa, que eu nem sei quem que era. E ela fez a tiragem com outra pessoa. Quando foi no outro dia, ela me perguntou se eu podia fazer a tiragem para ela. Não, mas ela já tirou, né, com outra pessoa. A menina sofre, tadinha, de vários problemas, né, emocionais. E a pessoa falou que o rapaz que ela estava ficando estava dando em cima de um monte de mulher. Eita! Que ele estava só usando ela, tadinha. Porque saiu uma runa e a pessoa interpretou a runa do jeito que ela quis lá. E a menina não tinha dormido na noite anterior, ficou sem dormir, passou o dia inteiro, né, super triste, enfim. E aí a gente conversou, eu expliquei para ela, né, também que tem coisa que não é mágica, né, que você tem que dar espaço para a pessoa respirar, é importante, né. E aí a gente ficou bem, então tem que ter Tem gente que vem com a vida amorosa toda arregaçada. E tem gente que nem quer saber da vida amorosa e acaba rolando. Ó, coloquei o nome 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazendo um papelzinho? Tô fazendo old school. Isso, bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Leandro tem o mesmo tamanho do Momoa. Tem. Ô, saudade dos eventos, hein? Outro dia, foi o quê? Foi pro House da Blot. Cara, como eu queria fazer nem que seja um sambelzinho, um povo. Vou virar aqui para vocês verem. Tem um monte aqui, vou dar uma sacudida e vou sortear um. Torçam aí, hein? Agora vocês vão ficar aí, prestem atenção. Está acontecendo o sorteio. Ó, tchan, 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 tchan. Saiu o nome. Leandro Mol! Aê! Bom, pronto. Pronto, sorteamos. Leandro Mol é uma das pessoas mais antigas no Brasil que seguem a fé nórdica. Ele segue a Formicido.
E ele é minha fonte oficial de consulta. Tô bom. Ele é do clã Hugin, né? Da minha vivência de magia nórdica. Mas eu pergunto um monte de coisa para ele. Pronto, e ganhou a tiragem de runa. Legal. Bom. Então, Eu ia sugerir aqui o Helga. Desculpa. Foi, pode falar. Eu ia sugerir aqui, talvez hoje ou amanhã, a gente fazer uma videoconferência para trocar uma ideia livre com a galera da fé. O que vocês acham? Uma boa, né? Quem concorda, quem acha legal, bota um joinha aí no comentário. Que a gente esquematiza uma videoconferência aí, a gente bate um papo livre e rever a galera, né? Sim. Saudade de todos. Dá uma saudade. Bom, gente, fazer uma conferência lá. A Débora aceitou, Cíntia. Pra gente contar os causos que a gente vê nesse caminho. É isso. Vamos ver. Quando? Hoje, amanhã? Fiquem ligados. Hoje agora eu tenho que dormir. O marido aqui que já deve ter tomado umas 3 cervejas esperando. Meu marido comprou uma cachaça no final de semana e umas cervejas. Aí eu falei com ele assim, amor, não bebe muito não. Pô, não posso nem reclamar, né? Porque rasta blote, não posso nem reclamar, pode beber e tudo. Aí ele chegou, a garrafa de cachaça dele tava pelo meio. Ele, uai, o que aconteceu com a minha cachaça? Eu falei, Odin bebeu, amor, foi Odin. Aí ele, não, se foi pra Odin tá tudo bem. Aí ontem eu pedi uns hidroméis da Cíntia, né? Ele falou assim, Odin vai beber muito, tá? Você vai ver, quando você chegar, o Odin já vai ter bebido tudo. Eu falei, tá, Odin encarnado, né? Olha o pessoal da Vila Viking falando aí, ó, que se não tiver na vila, que vai participar também. Então amanhã, vamos lançar aí, então, nos stories. Vai ser legal, hein? Vamos fazer. Dá pra participar. Pessoal da Guilda, pessoal do Yggdrasil, pessoal de tudo que é lado, Andarilhos. Vamos nessa. Sim, vai ser bem, bem legal, gente. Vamos nos unir, né, para a gente poder espalhar coisa boa, espalhar informação, explicar para as pessoas que se elas não querem seguir o caminho nórdico, está tudo bem, que não tem nada de errado. E é isso. Helga, muito obrigado. Prazerzão falar sobre a Locacena com você. Galera que participou, desculpa porque eu tô descabelada, tá? Mas enfim, eu coloquei uma aplique aqui, o volume ficou uma bosta, mas tudo bem, tá? Muito obrigada, vocês participaram. E a gente pode fazer mais amanhã. O pessoal da Vila amanhã tá trabalhando lá nas obras. A gente podia pôr na sexta, então, né? Na sexta vocês vão estar lá, na vila? A gente faz uma enquete aí A gente faz uma enquete nos grupos e a gente arquiteta isso aí. O pessoal vai poder participar. Isso, bom. Gente, muito obrigado, Helga, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Adoro você, adoro seu trabalho, você manda muito, você manja muito. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Melo, do Yggdrasil Estudos Nórdicos, @YggdrasilBR. Muito! É só questão de saber onde é que está o material, só isso. A gente é uma biblioteca, vamos dizer assim. Mas agradeço muito aí o convite e estou aqui sempre que quiser, sempre que puder, estarei à disposição aqui para a gente conversar, falar sobre alguns temas ou bater um papo livre com a galera. Eu adoro isso, estou com saudade desse tipo de rolê. E é isso, gente. Quem não conhece, tá lá nas redes sociais Yggdrasil BR.
aqui no Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem Telegram, tem tudo, tem blog. Mais aí de informação. Vários lugares, tem o nosso Drive lá com muito material bacana. E fica aí o convite para quem ainda não segue, seguir a gente, Yggdrasil BR, tá? Yggdrasil Estudos Nórdicos lá no Facebook. Sejam bem-vindos e espero aí poder voltar mais uma vez. E convido você também, inclusive, para a gente fazer uma live aqui no Yggdrasil. A gente faz uma live lá e uma live cá. Já aceitei. Maravilha. Gente, muito obrigado. Quem ficou aí, teve uma hora ali que a gente bateu quase 20 e poucos. E brigadão aí para quem está aí desde o início, curtindo, comentando, a galera da zoeira Loki aí. Como é que falaram? Como é que falaram? Yotuns? Yotunzeiro. Yotunzeiro. Pessoal Yotunzeiro aí. Mas muito obrigado, esse aí é o espírito, é a gente poder informar, a gente poder passar o nosso conhecimento, né? Eu sempre falo lá no Yggdrasil que eu não sei nada, eu não sou mestre de nada, eu só passo o que eu já li, eu só passo o material que eu conheço, que eu leio, e o objetivo é esse mesmo, né? Passar a nossa informação, passar o conhecimento, ter mais gente, né, nesse rolê, que a gente gosta disso, né? A gente segue isso e a gente quer ver mais gente aí fazendo seus trabalhos, fazendo React, vendendo suas coisas, estudando, passando adiante também. Meu artesanato. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Helga, valeu. Tchau, tchau. Beijãozão. Até aí a gente faz a enquete para ver o dia certinho, beleza? Vamos. A gente fala lá no teu grupo, no meu, a gente junta os grupos todos. Quem puder, a gente já bate um papo. E é isso, bebe uma cerveja junto, virtual, né? E vamos nessa. É o que dá para fazer, né? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Brigadão. Valeu.